Será que a gente vive uma fase onde, ou talvez a humanidade sempre existiu sem se conhecer muito bem? Essa busca pelo autoconhecimento é importante, talvez, não? E é uma busca que no nosso momento histórico se faz mais difícil, acredito, do que em qualquer outra época histórica, porque existem muitas ofertas que vendem para você um pacote pronto de identidade. As ofertas são muitas. É como se você nascesse, imagine você o mostrador de um relógio. Você está aqui no meio-dia, o momento em que você ainda está na barriga da sua mãe, está para nascer. O primeiro presente que você ganha é a máscara. A máscara da postura social, a máscara da produção, da postura profissional, perdão, dos diversos ambientes onde você vai viver, o que você deve fazer. Isso é chamado de sociedade relógio. Imagina-se que uma pessoa está aqui, nesse ponto em que ele está nascendo. Se você conhece a condição social, financeira dos pais, você pode ter uma noção muito clara de como ele vai estar pensando, se vestindo, fazendo aos 15 anos. Às vezes aos 35, 40, às vezes aos 55, 60. Ou seja, o tipo de amigo que procura os hábitos que terá, como pensará a vida, como encarará o passado, como encarará o futuro. Isso são máscaras engessadas que a sociedade tem. Isso é a sociedade relógio. Você nem nasceu e você já está todo vivido. É verdade. Todos os papéis já estão definidos. Então, essa rigidez de pressão para que o homem assuma determinados papéis já estabelecidos é enorme hoje em dia. Inteligência, a palavra inteligência vem de interelegere, escolher dentre todas as coisas que te oferecem que você possa ser aquilo que você realmente é. E isso se torna cada vez mais difícil. Exige um nível de identidade, um nível de vida interior, um nível de reflexão, onde você não aceite passivamente todas as coisas que são oferecidas. Então, a oferta é muito grande, a oferta de máscaras, a oferta de papéis no nosso momento histórico é muito grande. Fica muito difícil recusar tudo isso e trabalhar dentro de si, construindo a sua própria identidade. Conta-se, por exemplo, na história de Gandhi, que quando ele estava no movimento, lá no final, já pela independência da Índia, ele, cada vez que alguma instituição ou seus próprios amigos vinham com uma ideia, uma sugestão do que poderia ser feito, ele nunca dizia nem sim nem não. Ele se recolhia com aquilo, ia para sua casa e ia pensar. E aí ele matutava, passava a noite ali mastigando aquela ideia. Às vezes, no dia seguinte, as pessoas esperavam que ele viesse com uma resposta sim ou não. Ele vinha com uma ideia absolutamente diferente. Ou seja, ele levava tudo aquilo para dentro de si, submetia os seus valores, a sua experiência de vida e saía com uma resposta dele. E era sempre uma resposta surpreendente que não tinha nada a ver com o que ninguém esperava. Isso é um ser humano que está vivendo, está pensando, não está sendo pensado. Hoje é mais ou menos previsível o que as pessoas vão fazer, as alternativas são muito limitadas. Por exemplo, dentro de uma sociedade, politicamente, vão chegar para você e dizer, você é A ou B. E se você não disser, não sou nenhum dos dois, você está escondendo, você está mentindo. É a falácia do terceiro excluído. Se você não é A nem B, você não é mais nada. Não existe uma terceira, nem uma quarta, nem uma quinta opção. Ou seja, as máscaras estão cada vez mais rígidas. E é mais difícil do que nunca o homem assumir uma identidade própria no momento em que a gente vive. Você falou da sociedade relógio, né? E existe, não por acaso, quando alguém que tinha uma projeção X e consegue encontrar a Y, né? Quem é o desvio padrão, costuma falar contrariando a estatística. Então, a pessoa que venceu. E aí, muitas vezes, ainda mais se a gente ainda não tem uma escalada social tão boa quanto a gente gostaria, que todo mundo tivesse os mesmos meios, os mesmos acessos, etc. Nós nunca tivemos na história a possibilidade de ascensão social que a gente tem hoje, ainda que sejam estatísticas contrariando a estatística. Só que muitas vezes com isso, esse reloginho, a pessoa entra num novo relógio em que ela não sabe se comportar, ou não sabe nem o que é o importante ou não. Vamos pensar uma pessoa que surgiu de uma comunidade onde os amigos foram perdidos para o crime, onde a família sumiu há muito tempo, e a pessoa conseguiu prosperar, criou alguma coisa, e hoje ela tem muito dinheiro. Ela está num outro relógio sozinha. Porque agora ela tem uma realidade que ela conseguiu sair daquela curva que ela pertenceria.
Essa pessoa, eu imagino que é uma pessoa que em algum momento ela vai ter que buscar a filosofia para se reencontrar, certo? Porque enquanto ela segue pelo relógio, tudo bem, todo mundo em volta está dando caminho. Quando ela se projeta para fora disso, como que ela reage? Na verdade, existe um elemento fundamental que você pode perceber nesses dois relógios. Eles estão em estratos de sucesso diferentes, mas eles estão dentro de uma mesma linha, que é um sucesso pessoal. Ou seja, ambos os mundos estão pautados pelo egoísmo. Sair dessa linha consistiria na pessoa não simplesmente buscar ganhar sobre os demais, mas buscar ganhar junto. Se a gente parar para pensar, nós somos viciados nisso. O pódio tem que ser, o primeiro lugar tem que ser um lugar solitário. Nosso êxito constrói-se sobre o fracasso dos demais. Nós não sabemos ganhar junto. Se você parar para perguntar, bom, dentro da minha equipe de trabalho, eu ganho um determinado prêmio, eu sou reconhecido e tenho um nível de satisfação. Se todos ganhassem exatamente a mesma coisa, eu ficaria igualmente feliz? Toda a equipe? Geralmente não. Nós somos moldados a ter um êxito que se constrói sobre o fracasso alheio. Nós não somos preparados para ganhar junto. Esse é o grande salto. Aí você parte realmente para um outro relógio. Aí você está trabalhando para algo que tem como fruto a fraternidade. Aí sim a promoção da sociedade, da humanidade como um todo. E isso é um grande salto de consciência que seria o salto filosófico. Sair das garras do egoísmo, que é sempre tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Ou seja, se eu vivo com poucos recursos ou muitos recursos, não é o essencial. O essencial é onde eu vou empregar esses recursos. Eu sou eminentemente o mesmo egoísta, promovido a um nível de consumo maior. Ou seja, o salto filosófico é um salto de querer ganhar junto. Ou seja, todos no mesmo pódio. Imagina que você chegue para um colega e diga, eu corri uma maratona e tirei em primeiro lugar. Oh, meus parabéns, que maravilha. Quantos concorrentes tinha? Tinha 1000. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos eles chegaram em primeiro lugar. Todo mundo ganhou. Perdeu a graça. Ainda que a marca temporal seja a mesma. Perdeu a graça, porque a tua vitória tem que se erguer sobre o fracasso de 999. E isso é um vício terrível. Realmente, o salto filosófico é você sair daí. Trocar o ganhar sobre pelo ganhar junto. E aí realmente exige uma maturidade de consciência, uma amplitude de consciência muito maior. A competição, então, pode ser muito nociva, né? Se não for pensada... existe um grau saudável de competição ou toda a competição ela é prejudicial? Eu acredito que existe um grau saudável de competição quando você compete com você mesmo ontem. Ou seja, hoje eu quero ser um ser humano melhor do que eu era ontem. Aí sim, porque isso te dá um impulso para estar em movimento. Você não fica estagnado, você não se congela numa posição. Agora, a partir do momento que você começa a concorrer com o que está ao seu lado, isso não para nunca. E é um nível de ansiedade que não vai deixar nenhum dos dois felizes. Mas competir consigo mesmo, no sentido de que hoje eu quero empurrar as minhas trincheiras um pouco adiante do que estavam ontem. Quando terminar esse ano, eu quero ser um ser humano um pouquinho melhor do que esse que atravessou o Réveillon de 2024. Ou seja, eu quero ter deslocamentos. Aí eu acho que ela é pertinente. Fora isso, ela vai tirar o foco de fazer as coisas com qualidade e bem para projetar o seu nome da melhor maneira possível. As coisas se tornam secundárias. A qualidade daquilo que você faz, dos serviços que você presta, é secundário em relação à projeção do seu nome. Ou seja, o primeiro lugar é a qualquer preço. É a qualquer preço, ainda que seja com uma série de tramóias e não necessariamente com ganho qualitativo. Como que eu passo isso para as pessoas? Para que elas voltem mais para dentro de si, se preocupem mais com o seu trabalho. É um desafio muito grande que eu sinto. Conhecimento, né? Existe um modelo de pensamento na nossa sociedade, no nosso momento histórico, acredito que mais no Ocidente do que no Oriente, que é a ideia de que ou você está comigo ou está contra mim. A diferença não é para ser integrada, é para ser eliminada. A ideia da integração, que é uma ideia orgânica, ou seja, o outro vem com uma visão totalmente diferente da minha, eu aprendo com ele aprende comigo e fazemos tese, antítese, síntese. Saímos os dois maiores. Isso ainda não é uma visão que, digamos assim, é a visão modelo dentro da sociedade. Tudo aquilo que me incomoda é para ser excluído e não integrado. Esse modelo pesa em todos os níveis, todo mundo pensa assim, ou seja, há uma certa dose de sentir-se dono da verdade e uma falta de ânimo de aprendiz, de querer entender o mistério que é o outro. Porque se chega alguém
com um pensamento totalmente diferente do meu, certamente eu tenho muito que aprender ali, porque são coisas que estão dentro de um outro universo que eu nunca nem toquei, não penetrei. Mas não existe muito isso de querer buscar a verdade, né, ter ânimo de aprendiz e saber que não a tem. Isso também tem muito a ver com a nossa sociedade materialista. As pessoas hoje, se você diz a verdade está aqui, elas muitas vezes preferem a sua versão, porque projeta socialmente a elas, do que a verdade. Não tem muito amor à verdade. Ou seja, ainda que o outro possa, como possibilidade, trazer alguma coisa que talvez fosse melhor do que aquilo que eu estou levando, o outro teria um crédito maior do que eu. Então, eu prefiro a minha versão do que a verdade. Ou seja, vocês percebem que tem um monte de valores que estão por trás disso, que são valores culturais muito profundos. Nós não trabalhamos com uma ideia de que, no final das contas, cabemos todos e, portanto, tudo vai ter que ser integrado. Não, nós temos uma visão de eliminação. E, ao mesmo tempo, temos essa síndrome viciosa de achar que somos donos de alguma verdade e que, portanto, o que vem de diferente é inimigo. Salve família, canal Mente em Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.